Sob outro aspecto, há espíritos que ao desencarnar caem em sono profundo, e quando acordam percebem que foram levados pelos espíritos inferiores diretamente ao umbral. São aqueles que muito mal praticaram na crosta, desencadeando muito sofrimento a terceiros, ao cometerem atos violentos ou atitudes tão levianas que vitimaram outros encarnados. Muitos deles são espíritos perturbados, que reencarnaram compulsoriamente para continuar a trajetória de aprimoramento. Um ponto de esclarecimento deve ser destacado. Espíritos maldosos fomos todos um dia, porque éramos ignorantes. Diante disso, ter compaixão, perdoar e não nutrir ódio ou raiva por criminosos no plano material é o rumo indicado. Quem nutre o mal e vibra o mal obscurece seu perispírito. Imagine-se um lençol branco como a mais pura neve. Ele é alvo leve e chega a brilhar. Se for alvo de tintas, tornar-se-á escuro e pesado, perdendo qualquer brilho. Esse é o perispírito de muitos encarnados criminosos, que despertaram na sua trajetória pela crosta vários males e cultivaram inúmeros defeitos, sem a menor preocupação na redenção pelo arrependimento. Espíritos maldosos fomos todos um dia. Quando uma pessoa fala assim, bandido bom é bandido morto, essa pessoa que diz isso, ela conhece o seu próprio passado de reencarnações que se perdem na poeira dos tempos? Será que ela já não foi um criminoso ou uma criminosa no passado? Ah, mas você está defendendo o bandido? Isso não é uma defesa de bandido, de ladrão, de gente maldosa. Para isso existem leis. Leis humanas, leis divinas. A lei será cumprida, a divina. A humana, o sujeito pode até fugir dela. Da de Deus ele não foge. Nós devemos ter um comportamento correto e cristão. Não aceitar corrupção, maldade, violência. Mas não significa que eu quero a morte daquele que cometeu o delito. Não significa que eu odeio ele, que eu tenho raiva, que eu quero vingança. Todos nós temos um passado. Vamos entender isso muito seriamente. O nosso passado nós não temos acesso. Cometemos atos terríveis e atos belíssimos. Daí existem os resgates. Qual é o objetivo da vida? São dois: evolução e resgate. Porque ao desencarnar, você evoluiu? Sim. Você resgatou? Sim. Show de bola. Vai para frente. Você evoluiu? Não. Você resgatou? Não. Na verdade, adquiri mais débitos ainda. Então não dá para ir para frente. Vai ter que rever tudo isso, se organizar de novo, pedir, aguardar pacientemente novas experiências para resgatar e evoluir. Aqui ele diz que muitos reencarnaram compulsoriamente. O que é reencarnar compulsoriamente? É de uma maneira em que quem reencarna não pediu, não desejava, não queria. Mas existem leis que nos regem e uma dessas leis é da reencarnação. E todos precisamos reencarnar sem exceção, a não ser os que já evoluíram para não precisar. Os maus precisam reencarnar. Os que estão cheios de débitos precisam reencarnar. Mas muitas vezes eles não querem, porque eles criam impérios do mal e lá eles se perpetuam. Se eles saem de lá para reencarnar, eles perdem aquilo que eles tanto trabalharam para ter. Porque o mal também trabalha. Não podemos esquecer isso. Mas trabalha com a chave errada, virada para baixo e não para cima. Mas eles também trabalham. E ele não quer abrir mão daquilo que ele conquistou. E aí, muitas vezes ele é retirado e ele reencarna compulsoriamente. Existem 5 reencarnações básicas. Missionária e compulsória, que são as extremas, né? Entre essas existem 3. Alternativa, preparatória e chave. Então cuidado quando apontar o dedo para alguém. Muito cuidado. Em qualquer sentido. Porque
nós não sabemos o nosso passado. Quando se menciona ser infinito, o amor divino é a pura verdade, mas o que se encontra equivocado é a forma de aplicação desse amor, que por ser divino é soberanamente justo. Diante disso, algumas verdades precisam ser apreciadas. Primeira, nenhum espírito ao desencarnar será condenado a passar o resto da eternidade no umbral, ou inferno para alguns. Todos têm a oportunidade de progredir, devem passar um período de expiação para alcançar o esclarecimento necessário a viver em comunidade nas cidades espirituais. Por mais desabonado que o ser seja, ele terá outras oportunidades. Segundo, não é realidade que possa um encarnado repleto de maldades em seu histórico da vida material arrepender-se no último momento da vida e, com isso, graças à sua sinceridade, ser acolhido no céu, entre parênteses para alguns, ou seguir diretamente para cidades espirituais de luz. A justiça divina se contrapõe a isso, pois esse recém-desencarnado precisa purificar seu perispírito antes de atingir colônias espirituais. Seu arrependimento de última hora pode ser vital para o lugar umbralino para o qual será enviado. Primeira coisa, essa história de seus pecados estão perdoados. Ninguém pode fazer isso. Primeiro que não existe pecado. Existem equívocos, débitos adquiridos. Você terá que rever esse equívoco ou na sua trajetória atual ou nas posteriores que virão. Mas você pode se perdoar. Você pode mudar o rumo da tua vida. Cometi um equívoco. Se perdoa e procura reorganizar e tentar minimizar esse erro, acertando, tomando atitudes positivas cristãs de amor, de perdão. Aqueles que cometeram equívocos vão ter que passar pelo umbral. Mas se no finalzinho, durante 50 anos aquela mulher fez maldade, mas nos últimos 2 meses ela resolveu mudar, isso já impacta nos 50 anos de maldade. Deus é misericordioso e Ele entende a nossa fragilidade e nossa pequenez. A eutanásia, por que ela não deve acontecer? Porque se existe um último minuto de vida e naquele último minuto um único pensamento de mudança e de arrependimento pode mudar a história de uma pessoa. Mas se aquele minuto não acontece, o arrependimento ele é cortado antes, aquele arrependimento que iria acontecer não acontece e a queda é grande. Aquele que praticou o mal e se arrependeu, ele já está começando a trilhar um caminho de luz. Ele já deu o primeiro passo, saiu de onde ele estava estacionado. E ele já começa a se elevar. Porque ele já entendeu que aquilo tudo não serve mais para ele, ele quer fazer outra coisa. Ele vai ter que resgatar e rever tudo aquilo. É fato. Mas ele já não está mais ali, sujo daquele lodo, e ele já começa a se purificar. Não se lida com o umbral como se fosse um lugar de castigo para quem não obedeceu certa religião ou ministério religioso. Existe esse instrumento para poder lidar com os espíritos. Não fosse assim, a diversidade religiosa, cada qual com seus preceitos e símbolos, estaria fadada a levar inúmeros encarnados ao umbral após o desligamento da carne, somente porque não foram obedecidos certos rituais. A ida ou não do umbral depende do ser e não daquilo que obriga ele. Seja uma instituição religiosa, filosófica, material. É ele que se coloca ou se tira de lá. 4. Inexistem crianças com esse formato de invólucro perispíritico em qualquer zona umbralina. Como regra, as crianças ao desencarnarem são conduzidas à casa da criança em Alvorada Nova e locais similares em outras cidades espirituais. Não existe criança no umbral. E a gente vai falar disso no próximo vídeo, ok? Muita paz e muita luz.